Brasil não conhece o Brasil, tampouco o mundo, muito menos a África. Há uma imensa dificuldade do país de compreender os imensos potenciais do continente africano. Mas há um lutador, um professor que pesquisa e que trabalha na prática essa aproximação. O nome dele é João Bosco Monte, professor de Relações Internacionais e presidente do Instituto Brasil-África, que tem sede aqui em Fortaleza. João Bosco Monte é o nosso convidado de hoje do programa do Anuário do Ceará. O Anuário do Ceará, você já sabe, é um produto multiplataforma. Você assiste a gente aqui na TV, você revê o programa na internet, você ouve podcasts e você também lê o anuário no nosso site, o anuariodoceará.com.br. E você pode folhear o anuário numa edição luxuosa de 680 páginas que está à venda em bancas e livrarias. E um dos conteúdos do anuário diz respeito às relações internacionais do país. Nós trazemos a relação completa, por exemplo, de consulados honorários que há aqui em Fortaleza, os órgãos federais que tratam das relações internacionais do país. E dentro do contexto das relações internacionais do país, especificamente do Ceará, existe um instituto, o Instituto Brasil-África, que faz um papel importante em colocar na pauta a aproximação do Brasil e também do Ceará especificamente com o continente africano. O professor João Bosco Monte, de Relações Internacionais, é quem preside o Instituto e é um lutador dessa bandeira, uma bandeira que vai além da cultura, passa pela economia, pelo comportamento, uma série de relações ativadas e a serem ativadas. Bosco, um prazer recebê-lo no programa. Josélio, prazer meu, tenho certeza que o seu trabalho de buscar sinergias, identificar pontes, ela é um trabalho muito importante, tem aqui o nosso absoluto apoio, estou aqui à disposição, vamos conversar sobre uma pauta relevante para o Estado do Ceará, para o Brasil, que é a ligação, a relação com o Brasil, do Brasil com o continente africano. Bosco, o Brasil é muito hermético, né? A gente vê pelos indicadores macroeconômicos, a gente é muito aquém do que poderia ser nas conexões internacionais. E eu pergunto para você, em que medida a aproximação do Brasil com a África, ela está distante daquilo que você considera o mínimo para que nós consideremos uma relação relevante, importante, bem estruturada? Eu lembro que no governo, ainda na era Lula, houve uma aproximação talvez um pouco maior. A própria existência da vinda, né, do intercâmbio maior de estudantes do continente africano para cá foi um traço muito visível dessa aproximação. Como é que está essa agenda hoje, Bosco? Em 2003, quando o presidente Lula assumiu, ele foi muito direto e objetivo quando disse que a sua política externa priorizaria duas regiões, a América Latina e a África. De fato, logo após esta declaração, o Brasil começou a conversar mais e mais com vários países, do conjunto de 54 países do continente africano. Claro que tem uma África que é mais próxima do Brasil, que é a África que fala português, são 5 países de língua portuguesa, e talvez desses 5 países, Angola e Moçambique fossem as Áfricas mais próximas. E essa determinação do Lula, juntamente com a ação do Celso Amorim, fez com que muitos brasileiros, muitas pessoas e muitas organizações identificassem do outro lado do Atlântico, Josélio, um potencial muito grande de conversa, de diálogo, mas também de oportunidades. Isso arrefeceu depois da saída do Lula, com a presidente Dilma, e muito mais com o presidente Michel Temer e, atualmente, com o presidente Bolsonaro. A política externa do Brasil, ela com a África, não foi apenas com o Lula. Desde os presidentes que o antecederam, houve uma conversa. Naquele momento, houve uma intensificação. O Brasil hoje fala menos com a África. Eu entendo que há uma necessidade de retomada, de um renascimento do diálogo, de entendimento entre o Brasil com vários países africanos, mas especialmente com alguns que talvez tenham uma semelhança, uma observação mais direta entre os dois flancos. Existem muitas oportunidades entre o Brasil e a África. Também não quero dizer que não há nada feito. Há, sim, muitos casos de sucesso de empresas brasileiras que estão no continente africano. Nós temos um exemplo muito claro aqui, a Usibras, empresa cearense que processa castanha de caju, tem uma planta
muito importante de beneficiamento, de processamento e de exportação de castanha de caju em Gana. Isso é uma marca nossa, além de outras que eu posso citar ao longo dessa conversa com você. Bom, a propósito disso, o Instituto chama-se Brasil-África, não é? E nós estamos falando de uma conexão também que acontece no nível paradiplomático, né? Em termos de Estado subnacional, Ceará, por exemplo. Qual é a capacidade que um Estado como o Ceará tem, ou qualquer Estado do país tem? Não vou nem citar São Paulo, que tem um trabalho, tem uma dimensão muito grande, né? Mas qual a capacidade que um Estado como o Ceará tem, Bosco, de conseguir avançar nesse relacionamento a despeito do Itamaraty? Você logo no começo mencionou a forma hermética que o Brasil se apresenta, né? Eu diria que o Brasil tem muitas peculiaridades e tem as suas idiosincrasias que precisam ser entendidas e em algum momento respeitadas, mas também precisam ser discutidas. Os vários estados brasileiros que têm as suas peculiaridades fazem parte de uma federação. Então, você tem o Itamaraty, que define a política externa do país, e tem os estados subnacionais, que têm as suas políticas também, políticas endógenas, no contexto nacional, mas que podem e devem dialogar com o que está fora. Há uma conversa exógena. O estado do Ceará, em alguns momentos, ensaia algumas iniciativas, mas eu entendo que esse ensaio ele precisa ser levado adiante e ter a inauguração, né? Precisa ter a ação concreta. Nós falamos muito de forma romântica que o Estado tem uma costa muito, muito próxima da África, de fato se nós traçarmos uma régua entre a costa brasileira a algumas costas africanas, nós chegamos a 3.000, 4.000 quilômetros, que não é muito, mas precisamos colocar o pé na água para sabermos a temperatura e a profundidade de forma efetiva. Os empresários jogam um papel importante, mas são muito, muito tímidos. E eu vou falar uma palavra talvez pesada, são tacanhos. Muitas vezes querem ter um resultado imediato, mas não investem. E aí tem uma simbiose, tem uma conversa que deve existir entre Estado no sentido amplo, né, com os empresários, para que a agenda do Estado para exportação, para produção, para discussão e beneficiamento de atividade, benefício de atividades com o exterior, possa ser uma realidade. Nós temos um potencial muito grande das diversas matrizes que o Estado do Ceará tem, agricultura, energia renovável, piscicultura, tem uma série de possibilidades que, olhando para o flanco atlântico, podem ser benéficos. Alguns estados nacionais africanos, alguns países, são a cópia real de algumas regiões do Brasil, inclusive o Ceará. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de um estado africano que você veria assim, uma conexão bem parecida com o Ceará. Se você olhar para o semiárido brasileiro, parece muito com o semiárido moçambicano, ou o semiárido de Gana, ou do Senegal, ou do Togo, ou mesmo do Malawi, ou alguns países que estão na costa ocidental africana. Eu me lembro que há 4, 5 anos eu trouxe o grupo de embaixadores africanos para visitar a agrícola famosa, que tem uma referência, né? Você conhece o trabalho que o Luiz Roberto Barcelos faz de desbravar, de buscar respostas. E nós levamos os embaixadores lá e a lógica da visita era muito simples. O que nós podemos fazer aqui no Ceará de produzir melão em grande quantidade, 1 milhão de melões produzidos por dia, pode ser muito facilmente trasladado para o espaço africano. Claro que quando eu digo simplesmente, não é desconectar aqui e conectar lá. Tem aí uma série de ensaios que precisam ser feitos, infraestrutura, segurança jurídica, tem uma série de detalhes que precisam ser respeitados. Mas se nós pudermos produzir 1 milhão de melões em condições adversas, com falta de água, isso pode ser feito do outro lado também. A propósito, só te interrompendo, a famosa chegou a fazer uma experiência no Senegal, né, durante um tempo. Acho que ele ocupou um espaço e acho que foi por um período e não prosperou, não avançou na ideia.
O Luiz Roberto certamente tem a condição, e obviamente é ele que tem que dizer por que não deu certo lá. Tá. Né? Mas houve um ensaio, sim, como você está dizendo, e eu vejo outros ensaios que aconteceram e que dão certo até hoje. Tem produção esse exemplo que eu mencionei em Gana, tem exemplos no Egito de produção de algodão, tem exemplo de milho produzido no Camerun, em Camarões. Então, tem outros exemplos de empresas brasileiras que foram para a África, investiram o seu tempo, o seu capital, o seu conhecimento, transferiram tecnologia, e tem um detalhe, não é só transferir a tecnologia, também tem o management, a forma de fazer a operação. Então, tentando responder a sua pergunta de forma direta, o Estado do Ceará deveria, eu diria, ter mais ousadia para chegar em espaços africanos. Mas é importante dizer que se você não conhece, você não tem como valorizar. Né? Se nós ficarmos na nossa discussão aqui paroquial e muito interna, olhando para dificuldades, nós não vamos conseguir chegar a outros lugares que outros já chegaram. Os turcos chegaram na África, os japoneses chegaram, os chineses nem se fala, e outras nacionalidades, e outras latitudes, e nós perdemos aqui um tempo. Quando isso vai acontecer, somente acontecerá quando nós tomarmos a iniciativa. O trabalho do Instituto Brasil-África do ponto de vista econômico, um trabalho de aproximação, é um trabalho de fazer essa etapa a que você se refere, de mostrar, de fazer com que os empresários, enfim, as instituições conheçam os países da África, é isso? Quando eu fundei o Instituto Brasil-África há 10 anos, isso foi de uma forma quase que, eu não diria irresponsável, mas não foi nem planejada, né? Foi uma decisão de um pesquisador que viu aqui no Ceará algumas mulheres cabo-verdianas comprando produtos na beira-mar, as chamadas rabidantes, e eu fiquei muito curioso com aquele movimento intenso. Não sei se você recorda, tem um voo que iniciou essa ligação do Brasil com a TACV. Então, eu fui a Cabo Verde e vi esse movimento. Tem uma feira lá em Cabo Verde, na cidade de praia, chamada Sucupira, em alusão à novela do Bem Amado, né? Aquela novela. E aí eu vi produtos cearenses sendo vendidos lá, né? A sandália, a roupa, a bolsa, o chapéu, vendido lá, e depois virou o entreposto com o Senegal. Então, senegaleses vinham de Dakar até a cidade da praia comprar produtos cearenses, né? E eu vi aquilo com muita avidez, e comecei a ver outros espaços. Visitei outros países, os 5 países de língua africana, além de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e depois vi que tinha outros países que eu deveria visitar. Isso aí na minha capacidade de investigador, de professor de relações internacionais, como você mencionou no começo. E eu entendi, Josélio, que havia uma grande agenda que poderia ser preenchida. E aí eu tomei como inspiração ou como definição aquilo que eu mencionei há pouco tempo, que o Lula disse que o Brasil seria prioridade para a África. Eu comecei, então, o diálogo com organizações multilaterais, com universidades, com o setor privado, com sociedade civil, para dizer, existe uma região no mundo, que se chama Brasil, que quer conversar com vocês. Isso se intensificou. Como é que nós poderíamos fazer isso? Eu chamei algumas pessoas, nós convidamos algumas pessoas para compor o Conselho Consultivo do Instituto, né, pessoas de renome internacional, pessoas que tinham e têm ainda relevância no contexto do Brasil e da África, para 2 coisas. Para, primeiro, me dar conselho, para isso que serve o conselho, né, para dizer que caminhos poderiam ser seguidos, e também para dizer para os de fora que essa era uma aventura que era para valer. Se eu tenho ex-chefe de Estado, prêmio Nobel, participando do conselho, é porque isso pode ir para algum lugar. E também para dizer que dessa Galileia também sai a salvação. Né? Eu entendi que a ideia de ter um instituto no Ceará poderia redundar em resultados positivos. E eu vou dizer alguma coisa muito sensível, de que o nosso diálogo é muito mais com os de fora do que com os de casa. Né? A nossa agenda é uma agenda internacional,
sem nenhum demérito de uma agenda doméstica, mas é para conversar com os de fora. E nós decidimos que precisaríamos ter algumas iniciativas. Uma delas é o Fórum Brasil-África, que iniciou aqui, a gênese do Instituto Fórum Brasil-África foi aqui em Fortaleza, e depois nós peregrinamos para outras cidades brasileiras. E que esse ano vai ser em novembro, né? Esse ano, nos dias 3 e 4 de novembro, acontecerá o fórum. Virtual, tudo virtual, né? O fórum será virtual, né? Nós não temos a capacidade de encontro presencial, mas é um evento de alto nível, temos já a participação confirmada do presidente Ramaphosa, da África do Sul, do presidente Macky Sall, do Senegal, e outras autoridades que estão ainda no pipeline. Temos 2 prêmios Nobel que vão participar, Prêmio Nobel de Economia, Michael Kramer. Do Itamaraty vai ter alguém? Como? Do Itamaraty vai ter alguém? Nós temos no Itamaraty a sua nova Constituição, tem o chanceler, o secretário-geral, e depois tem as secretarias que cuidam das agendas regionais. A secretaria que cuida de África vai participar através do embaixador Kenneth Alencar, e também nós estamos na expectativa da participação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Foi feito o convite através da sua assessoria internacional, estamos na expectativa da sua participação. Mas nós temos a cumplicidade do Itamaraty, através dos postos distribuídos em diversos lugares do mundo. Além do que eu acabei de mencionar, Jocélio, eu queria chamar a atenção para alguns outros programas e projetos do Instituto. E um deles é a sigla inglesa YTTP, Youth Technical Training Program. Nós trazemos africanos para o Brasil para receberem treinamento, capacitação em áreas que o Brasil se mostra eficiente. Eles passam aqui até 2 meses, né, recebendo informação direta, treinamento, capacitação, e voltam para os seus países bem melhor equipados, capacitados para a aplicação desses conhecimentos. Dentro da linguagem das relações internacionais, nós usamos um termo que é soft power. Isso é muito importante, porque esses jovens saem daqui com a memória, o registro de que existe uma tecnologia, existe uma forma, existe um modus operandi, existe um conhecimento, existe uma gama de instrumentos, de ferramentas que são brasileiras, marca brasileira, que pode ser aplicado facilmente no seu lugar de origem. Isso se perpetua com o passar do tempo. Em 10, 15, 20 anos, nós temos uma marca registrada. Esse é um programa que o Instituto faz em parceria com organizações internacionais, como a ONU, como o Banco Africano de Desenvolvimento, como agências multilaterais que entendem que têm experiências de cooperação sul-sul do Brasil que são valiosas. Nós lançamos recentemente também um fellowship, um programa de bolsas para pesquisadores africanos que vêm para o Brasil, começa em janeiro, era para ser esse ano, mas nós tivemos que mudar a rota, né, por conta da pandemia, mas em janeiro nós iniciamos, vamos trazer 10 pesquisadores africanos para estarem conosco aqui. Isso é para dizer que há uma determinação nossa, muito tácita, objetiva, de continuar, de perseguir o interesse nosso de aproximar brasileiros, africanos, governo, mas também iniciativa privada, para a identificação de boas práticas, identificação de oportunidades para um lado e para o outro. Bosco, a gente percebe de maneira empírica no dia a dia de Fortaleza a presença de, como nunca houvera, né, como nunca havia acontecido antes, muitos imigrantes de países do continente africano. E eles estão não apenas na universidade, na Unilab, por exemplo, mas eles estão em atividades até de menor qualificação. Estão morando na cidade, alguns estudando, outros apenas trabalhando, eventualmente. Como é que o Instituto acompanha essa adaptação e, enfim, essa vinda desses estudantes para cá? Em que medida o princípio foi desvirtuado? Em que medida a vinda, que seria para um objetivo acadêmico, acabou se perdendo e se tornaram apenas imigrantes sem um projeto acadêmico, por exemplo? Eu gostaria de ter várias horas para discorrer sobre isso, e são muitas observações que não dá para a gente
resumir em tão pouco tempo. Mas a ideia que iniciou a Unilab, ela tinha 3 universidades, tá? E eu participei um pouco desse contexto. Nós tínhamos a Universidade de Integração com o Norte, com a Amazônia brasileira, que era a Uniam. Tínhamos um projeto da Universidade do Sul, que era a região sul do Brasil, Cone Sul, a UNILA, e tinha um outro projeto de universidade que ia falar com uma região mais próxima do Brasil, que era a África, olhando para o outro lado do Atlântico. E aí surgiu a Unilab, que no começo não era para ser no Ceará, era para ser na Bahia. E aí uma conversa entre, à época, o governador Cid Gomes com o então presidente Lula, ele puxou para cá, e a universidade, por uma questão simbólica, emblemática, redenção, todo o contexto histórico que a gente sabe, veio para cá, e aí tem um centro avançado lá em São Francisco do Conde, na Bahia. Isso. A ideia específica dessa Universidade de Integração, ela precisa ter o comprometimento do Estado. Então, o Estado vai criar a Universidade Federal. Das 3 universidades, somente 2 vingaram, a UNILA, que ficou albergada, ainda está albergada dentro da hidrelétrica de Itaipu, portanto, já tem tudo pronto lá. E aí tinha a ideia de fazer a universidade aqui no Ceará, e eu diria que tem uma crítica que eu faço, que foi iniciada a universidade, mas sem a estrutura que se precisa para a universidade. E aqui eu não estou vendo nenhum demérito na ideia, mas eu vejo que a condução poderia ter sido mais bem organizada. E aí tem uma cumplicidade, ou uma falta de cumplicidade, entre o governo federal e o governo estadual e o governo, ou os governos municipais do entorno naquela região, ali do maciço do Baturité. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o prefeito daquela região e, infelizmente, eles têm pouca ideia do que significa ter universidade internacional. E aí tem um outro elemento que pode talvez justificar um pouco o que você falou, é o preconceito que nós temos. É um preconceito por si só já é um desvio de qualquer coisa, né? Nós não podemos ser preconceituosos. Claro. Então, nós temos um conhecimento muito pequeno, e como nós não conhecemos, nós não valorizamos, portanto, não temos ideia do que é. E a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, ela desvirtuou um pouco do seu conceito de o que é a Universidade de Integração. A ideia inicial era ter 2.500 jovens estudantes brasileiros com 2.500 estudantes estrangeiros. Isso, e eu já participei como estudante, como professor, você também tem essa noção do que é intercâmbio. Tem um ditado africano que diz que se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Nós não podemos entrar num contexto internacional sem estarmos acompanhados com boas práticas. A vinda desses estudantes para cá, no início, ela então trazia esse conceito. Depois não houve, de novo, a simbiose, a lógica de interação entre as diversas esferas. Os estudantes que estão lá em Redenção, na universidade, eles precisam ser parte da comunidade, não são. Porque não tem infraestrutura, não tem uma relação direta com a comunidade. E os municípios daquela região nunca tiveram a ousadia de bater a porta da universidade para dizer: nós queremos tirar proveito no sentido mais positivo, José, claro. Do que é o resultado dos estudantes. E aí tem um outro contexto que você menciona, que é quase de sobrevivência mesmo. Muitos desses jovens estudantes vêm de regiões com muita dificuldade, tá? E aí a gente olha para a dificuldade das pessoas e não tem o caráter de solidariedade que precisa ter. Esses jovens, eles vêm para cá, o Brasil não é o país mais bem resolvido do mundo, muito pelo contrário, tem os seus problemas, e que precisa olhar para países que têm problemas e dizer: nós passamos por essas dificuldades e queremos ajudar vocês. Tá? É muito simples nós apontarmos o dedo e não nos solidarizarmos, porque o problema, quanto mais distante de nós, tanto melhor será. Esses estudantes... Foi não. Estudantes que vêm para o Ceará, que vêm para o Brasil, isso não é só aqui no Ceará. Se você for para o estado de São Paulo, tem estudantes de outras regiões do mundo que
vem estudar no Brasil e tem dificuldade, inclusive, para se manter. Há exemplo de muitos estudantes brasileiros que vão para o exterior e ficam, muitas vezes, a ver navios, né? Eu faço aqui um recorte. Nós tivemos aquele programa Ciências Sem Fronteiras do governo brasileiro, da época da presidente Dilma, que muitas pessoas criticaram, mas foi a solução para muitos brasileiros cruzarem fronteiras e buscarem novas alternativas. Voltando para o contexto dos africanos aqui, alguns têm dificuldade, mas nem tudo é só coisa ruim. Eu conheço vários casos de pessoas que vieram para cá e voltaram para os seus países e hoje fazem parte de respostas, são quadros de excelência de diversas nacionalidades. Eu me recordo que numa conversa que eu tive há uns 2 anos com o ex-presidente do Timor-Leste, que boa coincidência, faz parte do Conselho Consultivo do Instituto, nós conversamos sobre a vinda de 70 timorenses que vieram para a Unilag. E teve um detalhe curioso, que o Timor-Leste, embora seja um país que dentro da geopolítica tem menos expressão, porque é um país pequeno, né, que está ali encurralado pela Austrália, Nova Zelândia, mas que tem uma bacia petrolífera muito grande, muito importante. Esses estudantes que vieram para cá, muitos voltaram e hoje estão atuando em situações de destaque do cenário timorense. E ele me dizia que a experiência que muitos desses estudantes tiveram aqui foi valiosa para implementar respostas brasileiras bem resolvidas para o contexto timorense. No final das contas, isso é o que interessa, isso é o que importa. Claro. Nós também precisamos ter a paciência histórica para entender quando é que a resposta virá. Exatamente essa questão me vem à cabeça, porque o ponto seria o desvirtuamento do projeto acadêmico, quer dizer, do estudante ter de abandonar o seu projeto, que é a razão de ser do intercâmbio, para acabar trabalhando, né, por questões que você já resumiu aqui, até porque é um tema bem complexo. Para concluir, Bosco, nosso tempo realmente está acabando, eu queria que você me dissesse como é que o continente vê o Brasil. Porque o Brasil comete o mesmo pecado, grosso modo falando, que a Europa e os Estados Unidos cometem em relação à América do Sul, que por vezes pensa que a capital do Brasil é Buenos Aires. Se você pergunta a um cearense médio, a um brasileiro médio, melhor dizendo, sobre a África, ele imagina a África pelos piores estereótipos, não é? E não tem a menor ideia das peculiaridades de cada país. Ele nem sabe o nome dos países, ele chama tudo de África como se isso fosse algo único, não é? Como é que os africanos, o continente africano, vê o Brasil em 1 minuto? A África tem 54 países como a Nigéria, que tem 200 milhões de pessoas, e a Namíbia, que tem 3 milhões, ou Cabo Verde, que tem 500 mil pessoas. Esses países são diferentes, mas há uma convergência de interesses e de realidade no contexto africano que gostam do Brasil como poucas regiões do mundo gostam. E isso é um ativo nosso. Os africanos querem conversar com o Brasil. O Fórum Brasil-África, que eu mencionei há pouco tempo, e eu aqui convido os seus telespectadores para participar, mostrará rapidamente qual é o interesse que os africanos têm em conversar com o Brasil. Nós fizemos um exercício durante o processo de eleição no Brasil, em 2018, e nós enviamos para todos os candidatos a seguinte pergunta: no seu plano de governo, onde está e como é a África? Dos 17 candidatos à época, apenas um tinha no seu plano de governo uma ideia tácita do que era a África. Os outros 16 não tinham e alguns sequer mencionavam no seu plano de governo. Isso é um erro nosso. Como é que os africanos vão conversar conosco se nós não valorizamos? Precisamos mudar essa realidade, mas ainda há uma esperança, José, e eu finalizo aí em 30 segundos, de que o Brasil possa ser mais próximo do continente africano. A esperança de que o Brasil deu certo em algumas áreas, e essas áreas que dão certo, como a agricultura, por exemplo, pode ser muito facilmente trasladada para o continente africano. Ok. Bosco, um assunto super interessante, rico. Você tem muito conteúdo para falar sobre a África, a gente tem muito a aprender, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Espero voltar a conversar com você em outra oportunidade. Muito obrigado pela atenção, Bosco Monte. Obrigado, José. Obrigado ao professor Bosco, presidente do Instituto Brasil-África. O programa do Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Você pode rever esse programa e todos os outros
pelo nosso site anuariodoceara.com.br. Você pode ouvir podcasts, você pode também ler o conteúdo completo do Anuário nesse site, anuariodoceara.com.br. E você pode ler na versão impressa, uma versão luxuosa, uma edição com 680 páginas, que você compra em bancas e livrarias. Tchau!